esse vídeo é a continuação da minha história. Então, se você não viu o início, clica no card aqui em cima ou então na descrição do vídeo, assiste primeiro o outro em que eu conto o começo da minha história, depois vem pra cá pra ouvir a continuação. Lá eu contei pra vocês que eu estava no fundo do poço, sem muita perspectiva, e eu tive uma atitude, me propus em um ano a conquistar algumas coisas, corri atrás e consegui. Passado aquele ano, eu me dei conta que o curso de agroindústria no qual eu tinha passado e estava fazendo não era o que eu queria para minha vida, que eu ia acabar me formando e nunca ia trabalhar naquilo. Então eu resolvi tentar algo melhor. No ano seguinte teve uma prova do Enem. Na verdade eu não estudei especificamente para ela, não consegui, mas eu fui lá prestar e de 5 opções de curso que eu podia escolher, eu consegui a última. Então eu consegui uma bolsa de 100%, né, de estudos para estudar na PUC, em Porto Alegre, fazendo administração de empresas. E eu já trabalhava nos Correios, então eu fui falar com a minha avó e disse: vó, eu consegui uma bolsa de estudos, eu vou poder estudar na PUC e fazer administração de empresas, que é um curso que eu tenho muito mais afinidade do que a agroindústria. Então a avó falou: olha, se tu quiser ir, vai, eu apoio a tua decisão, eu apoio as tuas escolhas, só que eu não consigo te ajudar. Então era isso, eu morava no interior e eu tinha diante de mim a oportunidade de estudar numa faculdade 100% de graça, né, com bolsa de estudos. Porém, como é que eu ia morar em Porto Alegre, né, ia ter que me virar sozinha. Eu pedi uma transferência nos Correios e consegui. Fui transferida para o CDD Antônio de Carvalho aqui em Porto Alegre. E eu lembro naquela época que eu consegui uma carona com o meu pastor, com as filhas dele. E eu fui até Porto Alegre, fiquei hospedada inicialmente na casa deles, no apartamento, né, que elas moravam ali. Então eu fui conhecer meu local de trabalho, fui conhecer a PUC e fui olhar um lugar para onde eu poderia morar. E aí que começou a ficar mais difícil, porque sair do interior sem ajuda nenhuma para ir morar em Porto Alegre foi um pouco complicado. E quando eu cheguei e comecei a pesquisar quanto custava o aluguel, né, o lugar para mim morar, eu vi que eu não podia pagar por um lugar muito bom, não. Porque eu tinha uma moto já na época que eu tinha conseguido comprar e eu ia usar os finais de semana para ir visitar minha família, meus amigos. Então eu tinha que calcular todo o meu dinheiro que desse para me manter, para comprar as coisas que eu precisasse, para viajar. E o que sobrava para eu pagar um aluguel não era muito. Então eu procurei um lugar ali perto da PUC. E, gente, era um lugar horrível. Eu aluguei uma espelunca, assim, era uma peça. E o banheiro ficava na rua, assim, quer dizer, era um pátio fechado, mas ficava pra fora, era um banheiro coletivo. Então eu lembro que o lugar, assim, tinha um chão de cimento, aquele cimento grosso que tu pisa e vai saindo, sabe? O telhado era só zinco, não tinha forro e tinha um monte de goteira. Às vezes eu acordava com goteira na minha cabeça, porque acho que vinha pingando e escorria, sei lá. E o dia que eu cheguei ali, que eu vi que o dinheiro que eu tinha não dava para alugar uma coisa muito boa, não. Se eu alugasse um lugar melhor, eu ia me faltar, eu não ia conseguir visitar minha família, enfim, eu tinha que fazer escolhas. Então eu escolhi lugar, morar onde dava e poder manter tudo que eu precisava, que eu entendia que era necessário na minha vida. E eu lembro que o dia que eu cheguei só com a minha mochila nas costas, aluguei. E aí eu entrei pra morar sem cama, sem pia, sem fogão, sem cadeira, sem nada. E os meus vizinhos ficaram com pena e arranjaram um colchão pra mim. Foi assim que eu comecei, assim, a minha saída de casa, né? Um colchão dado pelos vizinhos, não sei onde é que eles conseguiram aquilo. E aí aos pouquinhos eu fui em brick, fui montando minha casa, botando as coisas pra dentro, já trabalhando, estudando. Lembro que teve uma vez que eu voltei da faculdade à noite e tinha um sofá na calçada, sabe? Quando alguém não quer mais alguma coisa e bota na calçada pra outra pessoa que precisa levar. Nesse momento eu era essa pessoa que precisava. Alguém botou um sofá e tinha 3 lugares, o banco do meio era furado. E eu cheguei, olhei assim, cara, o sofá viria bem lá em casa, não tinha sofá. Eu pedi ajuda para os vizinhos, levei o sofá para dentro, botei o sofá lá em casa e ficou por anos comigo aquele sofá. Então, assim, foi bem complicado sair de casa e começar. Mesmo eu já tendo um emprego, já sendo carteira,
porque a gente começa sem apoio nenhum, sem nada, é difícil. E assim, eu me comparava aos meus colegas na época, eu lembro que foi bem complicado, porque a PUC é uma faculdade de um nível bom e geralmente quem estuda lá pagando tem um pouco mais de dinheiro do que eu tinha na época, né? Eu lembro que eu trabalhava o dia todo caminhando como carteira, ia pra noite pra faculdade e eu chegava lá e o que eu via eram os meus colegas com roupa de marca, com a chave do carro em cima da classe. E, enfim, havia uma disparidade muito grande, eu ali bolsista, né, estudando. Então eu pensei assim, que chance eu tenho, né? Muitos dos meus colegas estavam ali estudando, sendo preparados para, por exemplo, assumir a empresa dos pais, sucessores, né? Ou já estava engajado num programa de trainee, já tinha estágio, e eu não tinha como fazer um estágio em administração, porque eu tinha o meu trabalho nos Correios. Então eu não sabia inglês, o pessoal já sabia muito de inglês. Eu me vi em muita desvantagem, assim, me deu um super desânimo. E eu resolvi então ser laureada. Eu pensei, bom, eu vou estudar o máximo, vou tentar conseguir uma laurea acadêmica. E para isso eu tinha que tirar todas as notas acima de 8 e um bom percentual acima de 9. Então eu me dediquei a estudar muito para a faculdade. E nesse momento eu não estudei para concursos porque eu estava focada em conseguir minha laurea acadêmica. Eu pensei que se eu conseguisse isso, teria mais facilidade quando eu me formasse para conseguir um emprego bom em uma empresa grande. Porém, deu tudo errado. Um trabalho que a gente tinha aqui numa sede de uma empresa, eu não pude ir porque eu tinha que trabalhar. E os meus colegas, por mais que eu tivesse ajudado depois a fazer as outras coisas, eu não sei por que não colocaram o meu nome no trabalho. E aí eu tirei uma nota abaixo de 8 e perdi a chance de ter a laurea acadêmica. Aí foi isso que me levou a estudar de novo para concurso, porque eu não vi muita saída, assim, fazer administração, no que eu ia trabalhar depois. Eu não tinha dinheiro para investir numa empresa, não sabia inglês, não queria, por exemplo, assim, ter que ser puxa-saco de alguém, começar lá embaixo para subir. Eu tinha alguns bloqueios, assim. E aí eu pensei, bom, agora vou ter que voltar a estudar para concurso público. Mas estuda como, né? Caminhando o dia inteiro, trabalhando no correio. E à noite fazendo faculdade, eu fazia todas as cadeiras. E foi bem difícil, gente. Eu comecei a estudar de novo. Eu fui lá no centro de Porto Alegre, comprei uma daquelas apostilas gigantes assim que tinha nas bancas de jornais. Tinha um concurso do MPU. Eu tentei ler aquela apostila, eu não consegui nem chegar na metade. Fui fazer o concurso do MPU e tomei um tufo bonito, assim, fui muito mal. Depois eu lembro que eu fiz um concurso para a Petrobras e fiquei em 7ª colocada. Fiquei muito animada que dessa vez ia dar certo, só que o concurso só era válido por 6 meses. Ao final dos 6 meses eu não tinha sido nomeada, o concurso expirou. Então me deu um desânimo muito grande, porque eu estava fazendo o possível para ir adiante, para conquistar algo mais, e as coisas parecem que são sempre tão difíceis, né? A gente luta e não vem fácil. Pelo menos era a minha realidade naquela época. E eu nunca esqueço um dia em que eu até lembro do lugar, assim, lembro de alguns detalhes, que eu estava um dia muito quente, a bolsa de cartas muito pesada, assim, tava doendo no ombro, assim, porque ela fica atravessada, né? E eu tava entregando cartas, eu cheguei para um senhor, entreguei para ele o que eu tinha, e aí eu comentei, assim, do dia, né, de como tava difícil, e ele falou assim, ah, minha filha, quem não tem cabeça tem perna. Cara, isso doeu tanto. Como assim? Quem não tem cabeça tem perna? Quem que ele acha que é pra dizer que eu não tenho cabeça, que eu tenho que me quebrar aqui caminhando, sabe? Mas ao mesmo tempo que me deu essa raiva, né, essa indignação, me deu muita frustração, muita tristeza por não conseguir ter uma vida melhor, que pese me matar trabalhando, me matar estudando, me esforçar para tudo e não sair desse nível, né? E aí eu tomei uma decisão. Eu pensei, cara, eu vou ter que sair dos Correios, porque eu não consigo estudar trabalhando aqui. E eu tenho que sair, nem que seja para ganhar menos. Aí eu cogitei ir para a iniciativa privada, mas eu não conhecia ninguém. Aonde? Ia pedir emprego aonde? Ia fazer o quê, né? Então eu resolvi fazer um concurso que ganhava menos. Eu fui tentar um concurso da Prefeitura Municipal de São Leopoldo para ser fiscal sanitária. E eu estudei, peguei as leis na internet, estudei para valer e consegui ficar em primeira colocada lá na Prefeitura de São Leopoldo. Eu tinha uma pequena poupança, porque todo mês eu conseguia economizar um pouquinho.
E aí eu pensei, bom, eu assumo e eu tenho um prazo, se eu não me engano, era um prazo de 1 ano, mais ou menos. 1 ano que a minha renda assim, pode ser complementada pelo que está na poupança e eu poderia sobreviver. Depois disso, com o salário que eu ia ganhar como fiscal sanitária, eu não conseguia manter todos os meus custos. Aí ia ficar bem difícil para mim, né? Então eu fui lá trabalhar como fiscal sanitária e, para minha surpresa, graças a Deus, ao invés de 40 horas semanais, eu só precisava trabalhar de manhã. Então eu passei a ter a minha tarde livre e poder estudar para concurso durante a tarde, porque à noite eu ia para a faculdade. E nessa época eu lembro que eu, pela primeira vez, então eu comprei um cursinho para concurso, porque antes disso eu nunca tinha estudado com cursinho, por não ter condições. E aí eu comprei um cursinho semipresencial em Porto Alegre, que eu tinha que ir lá na sede, assistir as aulas que eram transmitidas ao vivo de outra sede. E eu estudei muito para o assistente técnico administrativo da Receita Federal, o ATA. Cara, estudei para valer para esse concurso durante alguns meses. E fiz a prova e não passei. Foi muito frustrante. Eu fiquei fora dos aprovados por 2 questões. E eles estavam chamando bastante gente na época. Se eu tivesse ficado entre os aprovados, com certeza eu teria entrado. Então, cara, essa reprovação doeu, porque eu tinha me dedicado muito e eu estava super animada, agora eu consigo. E o tempo passando, aquele tempo que eu tinha me dado, que eu precisava conquistar alguma coisa durante aquele período foi passando e foi me batendo um desespero. Aí eu comecei a jogar para tudo que é lado, fazer outros concursos. Eu lembro que eu fiz então o concurso para agente administrativo do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que é um ministério que tinha ali junto no prédio do INCRA e do MAPA. E eu fui bem nesse concurso, fiquei em 2ª colocada. Depois eu fiz o concurso para atendente dos Correios, que aí é que fica no balcão, né, atendendo o pessoal, e eu fiquei em 1ª colocada na região de Porto Alegre. Fiz concurso para EPTC, para agente de trânsito, né, os azulzinhos, e eu passei, não lembro minha colocação, só lembro que depois eu fui nomeada e não tive interesse em assumir porque eu já estava no MDA. Então, aí eu me dediquei tanto, né, e tendo a tarde livre eu tive condições de estudar, e me dediquei muito, gente, acho que eu não perdia uma tarde, era sempre estudando, sempre que possível, eu só parava aos finais de semana para ir visitar minha família. E então eu consegui ser nomeada no MDA, depois de 1 ano ali que eu já estava sendo fiscal sanitária, e foi no limite, assim, quando eu precisava, tipo, senão ia dar tudo errado. E aí eu fui nomeada e passei a ganhar o dobro. Então foi muito legal, porque aí quando eu consegui ganhar o dobro, eu pude então ir morar num lugar melhor. Depois, aos pouquinhos, eu fui guardando dinheiro, comprei meu primeiro carro. Então a lição que eu quero que vocês levem desse vídeo aqui, que eu contei essa parte da minha história, é que eu tive muitas reprovações, eu tive muitas dificuldades. Eu tive momentos em que eu achava que também eu não ia conseguir passar em concurso nenhum, trabalhando o dia todo, estudando à noite. E eu tive que achar uma solução, tive que me arriscar. E, enfim, tive que me dedicar muito, consegui a muito custo, levou muitos anos e foi todo um progresso muito lento. E as únicas dificuldades na minha vida não eram financeiras ou relativas à profissão. Tinha outras coisas que foram acontecendo ao mesmo tempo, que reviraram minha cabeça, que, nossa, muita coisa mesmo. Então, eu sei que vocês agora estão num momento de luta, de conquista, e que é difícil, mas é possível, gente. Pode ser difícil, mas é possível. Só não pode desanimar, só não pode desistir, porque se a gente desiste, aí não tem a menor chance, mas quando a gente insiste, persiste, com disciplina, com determinação, aí tem chance de alcançar. E foi muito legal, depois que eu passei a ganhar o dobro, né, do que eu ganhava quando eu estava nos Correios, com um trabalho que eu conseguia ficar sentada, inclusive estudar durante o trabalho, a minha vida melhorou significativamente. E vocês também vão conseguir, é só se dedicar, é só persistir que vai dar tudo certo. Quem tem possibilidade de apenas estudar, que tem alguém que mantenha, ótimo, já pode focar direto num concurso bom, de ponta. Porém, quem, como eu, precisa trabalhar e estudar, de repente vai ter que fazer esse tipo de concurso escada e ir melhorando aos pouquinhos até chegar onde quer, ou então vai ter que se dedicar por mais tempo, ao estudar menos horas, né? Mas, enfim, é possível. É possível.
por mais dificuldade que vocês estejam passando agora. É possível. Tem uma coisa que eu faço que eu resolvi trocar na minha vida. Ao invés de fazer uma afirmação negativa, por exemplo, eu não consigo, eu troquei essa afirmação por uma pergunta. Então, quando me dá vontade de dizer eu não consigo, eu troco por como eu posso conseguir fazer isso? O que eu posso fazer para conseguir? Então, essa pergunta me abre possibilidades. Toda vez que tu te encontrar numa dificuldade, que parece que tu não consegue, que algo tá errado, por exemplo, pô, sou muito burro. Como é que eu erro isso? Eu sou muito burro. Não fala assim. Fala, cara, como eu posso ser mais inteligente para não errar mais? Faz uma pergunta aberta que te traga possibilidades. Se você faz uma afirmação negativa, simplesmente você joga pro teu cérebro, pro teu inconsciente que você não consegue, você é burro, ponto, não tem saída disso. Agora, quando você troca isso por uma pergunta e você diz como eu posso conseguir, como eu posso me tornar mais inteligente, como eu posso desenvolver melhor minha memória, como eu posso me organizar. Então, tentem fazer isso no dia a dia. Sempre que surgir um pensamento negativo, alguma coisa que jogue vocês para baixo, tentem procurar a solução. Não foca no problema, não foca na dificuldade, foca na saída, foca na solução. Esse é o meu conselho. E, gente, eu reprovei em muitos concursos, hoje eu aprovo com muita facilidade e eu acho que eu desenvolvi o meu método de estudar, a minha maneira. Sei lá, vocês estudando também vão conseguir entender como vocês funcionam, qual é a melhor forma de estudar. Só que, assim, se desistir, perdeu a chance. Por exemplo, você começa a estudar, desiste, depois se você resolve começar, vai ter que recomeçar, entende? Acaba sendo mais lento. Mas se você começa e apesar de todas as dificuldades você persiste, se dedica com disciplina, e quanto mais difícil, mais disciplina e mais você se esforça, cara, não tem outra saída a não ser algum dia tu conquistar o que tu quer. Eu vejo assim, eu entendo que tudo é possível quando a gente acredita e quando a gente paga o preço para conquistar aquilo que a gente quer. E eu acho que a gente não deve se conformar a uma vida que não satisfaz os nossos anseios, onde a gente não é feliz. A gente tem que sim buscar o que a gente quer. E é com essa mensagem que eu finalizo esse vídeo, te pedindo para curtir e também para comentar aqui embaixo e compartilhar, se você quiser. Um grande abraço e muito sucesso para todos vocês. Depois eu continuo com a terceira parte, contando, enfim, como eu cheguei ao cargo de oficial de justiça. Até!